eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que aqueceu meu coração. De verdade. Eu tenho me perguntado, Senhor, de que forma entender o Evangelho? Se eu for para a teologia sistemática, eu tenho algumas classificações. É claro que, dentre as classificações, eu entendo que existe uma aplicação. Existem coisas que, de fato, um cristão, quando entra num processo de amadurecimento, no ano do crescimento, ele precisa viver. E hoje Deus tem algo para que eu possa ser canal, instrumento para a tua vida, mas não é alguém que quer pregar para você, é alguém que primeiro vai pregar para si próprio. E Deus me deu um tema que me fez compreender algumas coisas, me fez entender algumas coisas. E nós vamos projetar esse tema, que são 3 palavras, que vão definir um pouquinho uma vida cristã. Vai te ajudar a olhar para dentro de si e perceber de que existe um Deus de processos. Um exemplo, e eu já estou pregando a partir daqui, daqui a pouco eu te dou o texto. Um exemplo que eu quero te dar dentro do processo foi o que eu vivi durante esses dias, e de manhã ministrei sobre isso. O tema pela manhã foi atraído pela humanidade. Que existe um Deus que é atraído pela nossa humanidade. Quando eu percebo que não preciso ser tão forte assim, muito pelo contrário, quando eu entendo que na minha fraqueza Ele me faz forte. E nós estávamos conversando, eu e a pastora em casa, estávamos deitados, e ela virou para mim e disse assim: o que houve com você? Por que você está tão angustiado? O que houve? É preocupação se nós vamos saldar os compromissos? E eu disse para ela que não. E ela falou: então por que você está tão angustiado? É o fato de repente estar olhando para o lado e de repente não está vendo quem você gostaria de ver próximo. E ela não me deixou responder e disse assim: amor, entende uma coisa, esse filho é nosso, é meu e seu. As dores das contrações, nós que vamos viver. Por mais que Deus coloque pessoas conosco, por mais que Deus coloque pessoas que acreditem, por mais que Deus coloque pessoas que decidam viver conosco, vão existir dores que nós não vamos poder dividir com eles, porque essa criança é nossa. Nós é que vamos gerar, porque foi o Pai que colocou isso em nós. O Espírito nos deu essa possibilidade de entender que essa criança é nossa. E aquilo aquietou um pouco o meu coração. E esse tema, mesa, Getsemane, cruz, ele mostra um pouquinho do que o Evangelho revela, e de coisas que só serão reveladas depois que você estiver pronto para viver os processos.
No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 31, do 31 ao 33, nós vamos ver um pouquinho o que aconteceu com Maria. Diz assim no 31: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono da casa de seu pai. Versículo 33 diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E quando esse texto foi dado, e quando essas palavras foram dadas a Maria, com toda certeza, ela pensou como eu, como você. Ela pensou dos benefícios. Ela entendeu que esse texto fala de honra. Ela compreendeu que esse texto fala de mesa. Maria entende que, volta ao 32, no 32 o texto vai dizer que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. É lindo demais quando alguém te entrega uma revelação. É bonito demais quando alguém inspirado e por Deus vira para ti e diz: olha, Deus tem um lugar de honra para você. Deus tem uma mesa para que você tome a sua posição, uma mesa de honra, um lugar onde ele vira e começa a nos permitir ter os nossos egos massageados. Por que ele faz isso? Você vai ver que os sonhos de José foram dentro disso. Deus revela o final, mas não revela o processo. Na verdade, aquilo que Maria estava entendendo que aconteceria no início, só iria acontecer no fim. Existiam coisas que iam precisar ser vencidas. Hoje, como ministro do Evangelho, Deus nos pega e diz que eu tenho coisas para serem liberadas para a sua vida, mas há um processo a ser vivido. A minha maior preocupação durante esses dias é quem resistirá ao processo. Porque esse tempo que nós estamos vivendo faz parte de um processo. Eu conheci uma pessoa que agora está tentando voltar novamente a fazer o que fazia. Está tentando ingressar novamente no seu trabalho que ele fazia antes de ser pastor, de entender o seu chamado, de abdicar de tudo, de renunciar tudo em prol do Evangelho. E agora ele está angustiado, porque ele precisa agora trazer a subsistência, os recursos para a sua família. E ele está pensando em N coisas. Existe uma mesa assim, existe um lugar de honra que Deus tem para a tua vida. Só é revelado a Maria a mesa, a honra. Não é revelado para ela o Getsêmani nem a cruz. E na vida do cristão, na minha vida e na tua, eu preciso aprender a sobreviver durante o processo. Eu preciso entender que ainda que venham os rios, eles não te submergirão. Eu preciso compreender que tem um Deus, sabe, que vai te dando fôlego, vai te dando ruar o fôlego de vida, todas as vezes que você pensa em desistir, que você pensa em parar. De que existe um Deus onde as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Tu dorme abalado
e acorda, porque o Senhor te permitiu. Davi vai virar no Salmos 3 e vai dizer isso, né? Ele vai dizer: deito-me, lá no Salmos 3, no versículo 5, ele vai dizer: deito-me e pego no sono. Olha, e eu acordo porque o Senhor me sustenta. O Espírito vira para a igreja e diz assim: suporte o processo. A mesa é a honra, ela vai chegar na sua vida, mas antes eu preciso te fazer viver o Getsemane, para depois que você vencer o Getsemane, você vencer a cruz. Nós vamos ver alguns personagens bíblicos aqui, que depois de sofrerem, de padecerem, Mefibosete é um deles, filho de príncipe, neto de rei. Leva um tempo para que chegue a honra, leva um tempo para que Davi consiga virar para Ziba e dizer para Ziba: olha, trabalhais, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à mesa comigo. Leva um tempo para que chegue o tempo da honra. E o maior problema dos dias atuais é sobreviver o processo. Desculpa, está sendo repetitivo nisso. É não desistir em meio ao processo. É entender que Deus tem um lugar de honra para ti. Deus tem uma mesa preparada para você. Mesa é lugar de comunhão. Você vai ver no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro uns dos que estavam à mesa com ele. Precisou passar pela enfermidade, precisou passar pela morte, para ressuscitar, para depois se sentar à mesa com Cristo. Deus tem uma mesa de comunhão para a tua vida. Ele só quer que você suporte um pouco mais. Mesa é lugar de revelação. Sabe, na mesa nada ficará em oculto. O Evangelho de Mateus, no 26, versículo 20 ao 21, fala sobre isso. Há de chegar um tempo onde nada ficará em oculto. Há de chegar um tempo onde você vai observar que Deus se manifestará e revelará coisas. O texto diz que chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Mesa é lugar de revelação. Deixa eu repetir: mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de honra. Deus tem uma mesa preparada para cada um de nós. Tem uma mesa preparada para você. Portanto, que você sobreviva ao processo. Portanto, que você entenda que há um processo. Davi vai virar lá no Salmo 23, no verso número 5. Ele vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu não quero pegar uma exegese de texto, nem sabe, eu quero pegar a simplicidade do texto. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É aquele momento em que o pai, ele
Ele precisa te mostrar: filho, eu tenho uma mesa para ti. Você vai viver um tempo de honra comigo. Só que para participar da mesa eu preciso entender que existe um Getsemane. No Evangelho de Marcos, coloca para a gente em Marcos, no capítulo 14, no versículo 32, irmãos. Eu preguei isso, e nesse texto, pela manhã foi a última parte da mensagem, fui de maneira muito superficial, e o texto diz assim: então foram. Coloca para a gente na NVI, por favor. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: senta-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Você conhece bem o texto. E começou a ficar aflito e angustiado. Getsemane. Hoje eu vim te dizer que o Pai tem uma mesa para você, mas Ele vira e diz assim: mas você vai precisar vencer o seu Getsemane. O jardim da prensa, o lagar de azeites, o lugar onde as azeitonas eram espremidas, prensadas. Quero falar com você aí na sua casa. Esse tempo é o tempo de sermos prensados, para que o Pai possa extrair de nós um azeite de oliva. Esse tempo é o tempo de que o Senhor permite a aflição, a angústia. Olha o que diz o 33: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele te conhece, Ele sabe quando você está aflito, Ele entende o que é a sua aflição, Ele entende o que é a sua angústia. Mas aflição e angústia não é para que você pare, não é para que você desista, é para que você sinta algumas dores de um processo que vai te levar à mesa. É que para que você entenda que algumas dores vão te ejetar, vão servir para te levar, para te conduzir a outros lugares. E à medida que eu olhava isso, ele começou a ficar aflito e angustiado. Eu disse comigo mesmo, bem, se o meu Cristo ficou aflito e angustiado, eu também posso ficar. E é como se ele virasse do alto e dissesse assim: você pode ficar aflito e angustiado, o que você não pode é desistir do processo. O que você não pode é parar no meio do caminho. O que você não pode é voltar às suas velhas práticas. Eu acredito que o que mais doeu em Cristo foi ter que olhar à beira de uma praia e perceber que os seus discípulos voltaram a pescar. E o pior, o líder da igreja, Pedro, foi quem vira para os outros assim: ó, eu vou pescar. Como ele era influenciador, os outros o seguiram. Então cuidado, porque algumas decisões tuas no seu Getsemane pode influenciar outros que não tem nada a ver com o seu Getsemane. Se você desistir, pode ser que seja um efeito dominó e outros venham desistir, fica firme no seu Getsemane. E Jesus olha então e decide dizer: olha, jogai a rede para o outro lado. E alguém percebe que aquela voz era a voz do mestre. Ele nunca vai te abandonar.
Deixa eu falar de novo. Eu hoje não vim aqui para ministrar só para você, não. Eu vim para ministrar para mim mesmo. É como se o Espírito dissesse assim: Alexandre, Ele não vai te abandonar. É como se o Espírito virasse para ti e dissesse, te chamasse pelo seu nome. Qual é o seu nome? Você pode responder aí o seu nome. Dissesse: eu não vou te abandonar. Aflição e angústia faz parte do processo do Getsemane. Aflição e angústia faz parte do lugar de prensa. Vai passar. Mas eu não posso te remover desse lugar. Lugar de tristeza, lugar de agonia. Porém, lugar de oração. Jesus vira para os seus discípulos e diz: ficai aqui, porque eu vou me distanciar um pouco mais e vou orar. Aonde há oração, a manifestação do poder de Deus. No teu Getsemane, Deus quer te mostrar que as tuas orações são ouvidas e respondidas mais rápido do que outrora. O versículo 34 na NVI desse texto diz assim: lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Profundamente triste. O centro das minhas emoções, a minha alma está profundamente, não é uma tristeza qualquer, é uma tristeza profunda. Aí ele complementa dizendo: numa tristeza mortal. A impressão que tu tem é que você não vai sobreviver, mas eu vim aqui para te dizer que o teu Getsemane é só uma preparação para que você viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Do fundo da minha alma, irmãos, a minha preocupação, eu, pastor Alexandre, pastor presidente de um ministério, do fundo da minha alma, não é se nós vamos pagar ou não o nosso aluguel. Eu creio que vamos. Você pode dizer aí: eu creio que vamos. Eu também creio. Mas é quantos vão sobreviver ao Getsemane? Quantos não vão romper no Getsemane? Quantos pastores suportarão o Getsemane? Quantas vidas não abandonarão a Cristo no Getsemane? Quantas pessoas não vão embora durante o Getsemane? Por não entenderem o processo de Deus. É o Deus da sua vida. É o Senhor da sua vida. Getsemane, um lugar de oração. Getsemane, um lugar de dizer: Pai, preciso abrir meu coração com o Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice. Por mim, para aqui. Por mim, eu não vou adiante. O meu desejo é até aqui. Mas, Pai, que não seja feita a minha vontade. Getsemane é lugar de oração. Getsemane é lugar de se submeter à vontade do Pai. É compreender que tem um Deus que não só te escolhe, mas quando te escolhe, te envolve com pré-requisitos. Não só te escolhe, mas que vai te dando a capacitação
de alguns valores espirituais que no início você carrega consigo, mas que não usa, mas que no Getsemane vai usar. Que talvez no início não entenda o processo, mas que daqui a pouco na prática vai entender. Fica firme. Fique de pé. Suporte. Porque se Deus tem um lugar de honra para ti, se Deus tem uma mesa para você, Ele quer te mostrar que antes dela, você precisa passar pelo Getsemane. E depois de passar e enfrentar o Getsemane, você vai precisar vencer a cruz. Mesa, Getsemane e cruz. E a cruz é o lugar de renúncia e sacrifícios. A cruz é um lugar que muitos não entendem. A cruz é o lugar que era o mesmo de Maria virar e falar o seguinte: olha, o anjo não me falou do Getsemane, o anjo não me revelou a cruz. Que negócio é esse? O que eu estou vivendo aqui? O anjo não mentiu. Só que ele não podia naquele momento revelar o processo. Aquele tempo não era tempo de revelar o Getsemane e a cruz. Mas hoje eu vim aqui te dizer que depois que você vence o Getsemane e a cruz, Jesus revela a mesa para mim e para ti. Em Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 21, o texto diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Depois de vencer o processo, o próprio Cristo te apresenta a mesa. O próprio Cristo chega para ti e te apresenta que há uma promessa do trono para a tua vida. Há uma mesa que você vai viver um tempo de honra. O anjo revelou a Maria, antes do nascimento de Jesus, aquilo que se cumpriria depois da sua morte e ressurreição. Existem coisas que o Espírito hoje fala com você. Existem coisas que Deus se preocupou em virar para você, que está aí na sua casa, nesse tempo tão difícil, nesse momento tão complicado, nesse momento que de repente você olha e diz assim: eu não estou entendendo nada. Eu sei disso. Eu sei que você não está entendendo. Talvez seja o seu Getsemane. Talvez seja o seu tempo de solidão. Talvez seja o seu tempo onde você vai olhar para os lados, realmente você não vai encontrar o apoio que você gostaria. A gente entende esse processo que nós temos vivido. Eu não estou aqui hoje como queixa de repente, durante esses dias, olhar para o lado e não ver todos aqueles que eu gostaria que estivessem comigo. Porque quando eu olho para o lado, eu vejo que ainda assim Deus colocou pessoas conosco. Eu encerro virando para você e dizendo que
Em Êxodo, no capítulo de número 17, a partir do seu versículo de número 8, na nova tradução do texto, nós vamos ver Moisés, o líder, quando os amalequitas vieram para atacar Israel em Refidim. Nós vamos ver que Moisés vira para Josué e dá a seguinte ordem, diz assim: escolha alguns homens. Ele vira assim e diz: Josué, não vai sozinho não, cara. Não vá sozinho, porque sozinho você não vai vencer. Escolha alguns homens. Depois você vai lutar. Ele não está dizendo que você vai vencer. Você vai lutar com o povo inimigo. Mas para que tu entenda, e para que conforte o seu coração, eu vou subir o monte. Eu vou estar lá no lugar alto, segurando o bastão de Deus. Aquilo conforta o coração de Josué. E se talvez alguém perguntasse para ele, dizendo o seguinte: onde está Moisés? Ele apontaria dizendo: está lá no monte. Tem um líder no monte. Nesse texto, nesse versículo de número 9, Moisés não vira e diz assim: olha, eu vou levar comigo Arão e Hur. Fica para o próximo versículo. Porque às vezes existem coisas que, como líder, eu falo, mas não consigo viver. Mas Moisés entende. No versículo seguinte, a coisa começa a tomar forma. Josué fez como Moisés havia ordenado, e ele leva consigo Arão e Hur. Porque Moisés sabia que os seus braços eram pesados. É tão bom quando você reconhece as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Ele entendia que ele não ia conseguir sustentar o bordão erguido durante toda uma noite. Aquela batalha só foi vencida ao amanhecer. E Moisés sabia daquilo. E ele leva com ele Arão e Hur. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Vem cá, amor. Eu não estou me omitindo a ter que erguer o bordão. A Bíblia diz que enquanto o bordão se mantinha erguido, o povo vencia. Você acha que foi fácil para Moisés, o líder? Você acha que foi fácil para ele também entender que ele tinha que levar alguém com ele? Que ele precisava de apoio? Às vezes não são muitos os apoios. Mas aqueles que apoiarem terão seus nomes escritos na história. Nós precisamos de vocês. Para quem conhece o pastor Alexandre, se tem uma coisa que não me pega é
emocionalismo, criarmos maneiras de atingirmos o seu coração. Eu não preciso disso. Eu não vou abrir mão do meu Getsemane. Nós não vamos abrir mão da nossa cruz. Porque eu sei que depois de tudo isso tem uma mesa. Mas como líderes, no meu Getsemane, eu percebi que as nossas mãos, os nossos braços são pesados. E que tem um povo que precisa vencer uma batalha. Deixa eu voltar a repetir antes dessa ceia. Antes de pegar os seus elementos. Eu vou passar as imagens logo depois da ceia para vocês. Mas nós precisamos de vocês. De verdade. E juntos nós venceremos tudo isso. E que o tempo da minha mesa, da nossa mesa, seja em poder olhar para a tua vida e ver a tua vida fluindo. Que a nossa recompensa seja Deus agindo na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida da sua família. Nós não vamos voltar a pescar. Peixes não. Nós somos chamados para pescadores de almas. E nós contamos com vocês. Eu quero convidar nessa noite, noite de Santa Ceia, a fazermos uma aliança com Deus. E fazermos também uma aliança com o nosso ministério. Para tu entender o quanto o Espírito fala, uma vida ou outra chegaram a pensar da seguinte forma: eu vou esperar tudo isso passar, e quando passar eu me desligo. Você pode se desligar de nós, mas não se desligue dele. Entenda que Deus tem uma mesa para você. A visão é da mesa, é da honra. A visão é um dia estar sentado com Cristo. O Getsemane e a cruz é o processo que todos nós teremos que viver, passar e vencer. Nós abençoamos a vida de vocês como ministros do Evangelho. Quero te convidar aí na sua casa a ficar de pé. Enquanto para os nossos trabalhadores aqui nós vamos servir a Santa Ceia. Nós queremos que você possa ir na sua casa, pegar e começar a preparar os seus elementos na sua casa. O pão que representa o corpo de Cristo, transpassado, moído. Alguém que pagou um preço por mim, por ti, mas que não me poupou de algumas dores, de algumas aflições, que me fez entender
que quando estou fraco, é aí que Deus me faz forte. Pegue os seus elementos aí na sua casa, em nome de Jesus. Pode ir passando algumas imagens para a gente aí, Mateus. E você vai ter a oportunidade de cear conosco, ainda que online. Vai ter a oportunidade de erguer seu pão para o céu. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo partido o pão e tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele pega o pão e ele parte. E ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Isaías, ele vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje na parte da tarde fui ministrar, fui orar por alguém, mas virei para alguém enfermo e disse: olha, mais importante do que a cura é se o senhor aceitar hoje o Senhor Jesus, porque garante uma palavra chamada salvação. Estou falando de uma mesa, estou falando da mesa da comunhão. Em nome de Jesus. Senhor, esse pão te representa. Normalmente a gente pede para que você coma e mastigue-o, para mostrar que o processo que Cristo viveu foi doloroso, foi difícil, acho que foi vencido. Aí na sua casa, coma do pão agora. Mastigue bem. Mastigue bem. Mastigue bem. Isso. Mastigue bem. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Maranata, ora vem Jesus. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciarás a minha morte até que eu venha. Em nome de Jesus, nós queremos estender aí, na tua direção, e dizer para você que nós queremos trocar de cálice com vocês. Vocês que têm sido Arão e Ur nesse ministério, vocês que têm sido valentes no tempo das dores, vocês que têm sido pessoas que têm renovado as nossas forças, nós trocamos de cálice com vocês. Nós trocamos de cálice com vocês. Nós trocamos de cálice com vocês que têm sido fiéis aos seus pastores em Nova Campinas. Nós trocamos de cálice com vocês que têm sido fiéis aos seus pastores em Vigário Geral. Nós trocamos de cálice com vocês que toda honra que possa nos ser dada, nós transferimos em forma de bênção para a vida de vocês, em um nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Arão e Ur, sustentadores, pessoas que estiveram conosco no nosso Getsêmani, durante a nossa cruz, no tempo da renúncia, homens e mulheres de Deus valentes, trabalhadores fiéis, que Deus honre vocês, que Deus abençoe vocês. Nós trocamos de cálice com vocês, cada um de vocês, em nome de Jesus. Receba o nosso cálice, recebam o nosso cálice. Pastores do ministério, recebam o nosso cálice. Ministério de louvor, recebam o nosso cálice. Ministério de mídia, recebam o nosso cálice. Mover, recebam o nosso cálice. Jovens, recebam o nosso cálice. Sejam honrados. Sejam honrados por Deus. Jesus, ele vai dizer: a quem me servir, o Pai o honrará. Todos vocês que têm nos servido, sejam honrados. Receba a honra de Deus na vida, no ministério e na família de vocês. Em nome de Jesus, bebamos todos do cálice. Beba do cálice. Oh! Que nos traz como a neve, aceitos como amigos de Deus. Sejam honrados. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Nós queremos ver vocês. Amém? Nós queremos ver um pouco de vocês. É isso? Você está transmitindo a imagem direto, é isso, Mateus? Muito legal. Então o que você está vendo aí na sua casa é o que nós estamos vendo aqui, ó. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvos como a neve, alvos como a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, Oh! alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós estamos com tanta saudade de vocês. Tanta saudade de vocês. Deixa assim, pode deixar, a gente vai falando aqui, vai passando. Tanta saudade. Parece que é uma eternidade. De tanta saudade que a gente tem sentido. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater e eu vou abrir pra você entrar. Só bater e eu vou abrir
já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando ver. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando ver. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando ver. Vamos dançar, Maranata. Que Deus te fortaleça. Sintam-se abraçados na sua casa, por nós, pelos seus pastores locais. Sintam-se abraçados e saiba que por mais que você precise vencer o seu Getsêmani, a sua cruz, há um tempo de honra aguardando por você. Fique firme, não desista. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre.